Olá, sou Douglas Diniz, repórter Sem Fronteiras. Está no ar o podcast Debate Info-Revolução, seu portal de notícias 24 horas no Brasil e no mundo. Lembrando a vocês, lembrando aos nossos colaboradores, os internautas que nos acompanham, que o nosso podcast, que o nosso portal é um portal independente, depende muito do seu apoio político. Vai estar o nosso Pix aí na tela, junto com o QR Code. Ela é a primeira advogada indígena do seu povo. É escritora, presidiu a Comissão de Direitos Indígenas da OAB Amazonas, compôs a comissão do CNJ que traduziu a Constituição Brasileira para o Nhangatu, de passagem por Belém, onde fui convidada para palestrar no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Hoje eu converso com Inori Canamari. Bem-vinda. Obrigada, Douglas, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Inori, onde se localiza o território indígena Canamari? Então, o povo Canamari, ele está tanto no Rio Juruá como no Rio Javari. Os Canamari do Rio Javari ficaram muito mais conhecidos por conta do desastre que ocorreu com o jornalista e o indigenista naquela região do Javari. O John Philip, Sim. O Bruno e o Philip, né? Sim, mas originalmente os Canamari saíram do Juruá e foram para o Javari, uma parte. Então você encontra Canamaris no Juruá e Canamaris no Javari. Me conta aí, como é ser a primeira advogada indígena do povo Canamari? Muita responsabilidade. Eu não me sinto nem um pouco privilegiada com isso, porque para eu ser a primeira advogada indígena do povo Canamari, isso significa que os meus parentes não tiveram oportunidade. E o privilégio que eu tive foi ter educação pública de péssima qualidade, que me trouxe aqui. E perder a minha língua materna e a minha cultura. De alguma forma eu perdi muita coisa, né? Então eu não me sinto privilegiada, ao contrário, eu me sinto com uma responsabilidade imensa, porque muitos Canamaris ainda só falam em nossas línguas maternas. E esses Canamaris, não só os Canamaris, mas todos os povos indígenas que se encontram em locais de difícil acesso, eles enfrentam violações de direitos humanos diários. E eu, como advogada que sou e indígena, eu me sinto na responsabilidade de fazer essa tentativa de proteção, seja com minoria, seja através de uma instituição como era através da OAB. E é isso, é apenas responsabilidade. Você estava me falando que fez parte da comissão do Conselho Nacional de Justiça, né, que traduziu a Constituição Brasileira para o Nhangatu. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Então, a tradução da Constituição para o Nhangatu, ela foi um marco histórico no Brasil. Muito embora a população brasileira não tenha conhecimento histórico e social, é importante que se diga que antes de haver a tradução da Constituição Federal para a língua indígena Nhangatu, a nossa Constituição já havia sido traduzida para o espanhol e para o inglês. Isso reflete uma exclusão, uma invisibilidade, um silenciamento muito grande de nós que estávamos aqui antes da chegada dos portugueses. Porque, veja bem, se o espanhol e o inglês que aqui chega comete um crime e vai ser processado e julgado, ele tem direito de ler e de saber o direito dele, na língua dele. Nós, os povos indígenas que aqui estávamos antes, não tínhamos esse direito. Então, eu costumo dizer que a Constituição Federal e o sistema de justiça tiveram essa aproximação com os povos indígenas recentemente, em 2023, que foi quando, de fato, a ministra-presidente do STF, à época, a ministra Rosa Weber, esteve pela primeira vez em um território indígena, nos ouvindo, né, nos escutando e nos conhecendo. Então, assim, muita coisa ainda precisa ser feita
em nível sistema de justiça. Nós temos um sistema de justiça muito distante da realidade social das pessoas normais, né? E os povos indígenas, eles se encontram onde? Eles se encontram à margem de uma sociedade que é muito cruel e hipócrita. Precisa ser dito. A Constituição, ela reserva 2 artigos somente para os povos indígenas. De tanta importância que temos, nós temos aí o artigo 231 e o artigo 232. Eu estou falando com ironia, né? Então, você percebe que ainda há, e eu percebo que ainda há esse desconhecimento do direito indígena, das questões indígenas, dos profissionais, dos membros do sistema de justiça. E quanto tempo durou isso, mais ou menos? A tradução da Constituição, ela durou mais ou menos 6 meses. Éramos um grupo grande de tradutores, inclusive tradutores do Pará, do Amazonas, né, de diversos povos. Eu era Canamari, mas tinha outros tradutores que eram do povo Borari, tradutores do povo Baré. Então, eram tradutores de outros povos, traduzindo para a língua Nhangatu. Maravilha. Inori, eu estive presente na palestra que você fez no Tribunal Regional do Trabalho e me chamou a atenção que numa parte da tua palestra você dizia assim: eu venho do estado do Amazonas, o estado mais indígena do Brasil. Porém, é o mais racista e o mais xenofóbico. Como é que é isso? Então, eu realmente falei que é o mais racista, o mais preconceituoso e o mais xenofóbico, porque assim é. E ninguém melhor para falar sobre racismo, preconceito e xenofobia do que quem passa pelo preconceito e pela xenofobia todos os dias. Não vai ser um juiz, um promotor de justiça, alguém que está na nata da sociedade que vai poder falar sobre isso, porque essas pessoas e esses locais estão reservados quase que exclusivamente para esse pequeno grupo de pessoas brancas, ricas e classistas, que não entendem a realidade social. E o Amazonas, apesar dele ser o estado mais indígena do Brasil, Douglas, nós nunca tivemos um governador indígena. Nós nunca tivemos um prefeito indígena. Então, quando eu sou questionada por alguns amazonenses que chegam a me dizer que eu sujo a imagem do Amazonas todas as vezes que eu falo do Amazonas, o problema não é Inori falar a verdade. O que ocorre é que o Estado ele precisa ter educação real, respeitar o próximo, respeitar que indígenas são pessoas. Isso é que precisa mudar, não é Inori que precisa parar de falar a verdade. E aí você tem um estado em que você chega nesse estado chamado Amazonas, que ganha dinheiro com a cultura, com a história dos povos indígenas, mas que de verdade odeia nós, os povos indígenas. Você não vai encontrar nenhum indígena, assessor de vereador, de governador, você não vai encontrar indígena em espaço de poder e comando, em local algum. Por onde eu passei, eu sempre fui a única indígena. Dentro da UAB, eu era a única indígena. E os outros indígenas advogados diziam: Inori, eu não posso me declarar indígena, porque se eu me declaro, eu nunca mais tenho um trabalho nesse estado. E é verdade, é sobre isso. E o estado, você se declarar indígena, no estado mais indígena do Brasil, não é nenhum tipo de favorecimento. Portas se fecham, acredite. É um estado muito excludente, um estado que tem vergonha da sua história e da sua herança indígena. Enfim, um estado que é Brasil, né? O Brasil é o quê? O Brasil é filho, a mãe do Brasil é uma indígena, o pai é um europeu, mas o Brasil sempre teve vergonha da mãe indígena e sempre orgulho do pai europeu que sempre o rechaçou. Esse é o Brasil. Então, eu te falo assim, não é fácil, eu tenho levantado essa bandeira contra o racismo, o preconceito e a xenofobia, porque pessoas indígenas morrem todos os dias porque não tem atendimento médico negado, não tem acesso à educação pública de péssima qualidade, justamente por serem indígenas. Ok, o nosso programa de hoje é com Inori Canamari, nós vamos para o nosso intervalo. Fica aí alguns segundinhos só, lembrando que o Info Revolução, nosso portal, é um portal independente e depende do seu apoio. Nosso Pix, para qualquer contribuição, está na tela. Já já a gente volta.
Estamos de volta com o podcast Debate Info-Revolução. Hoje a nossa convidada é a advogada indígena Inorica Namari. No bloco passado nós estávamos falando sobre o estado do Amazonas e evidentemente que não poderia deixar de perguntar para a Inori, porque virou um escândalo nacional, a repercussão internacional é uma coisa impressionante, que foi a prisão da parente indígena Cocama, né, que ficou 9 meses presa numa cela com homens, estuprada, segundo a denúncia, por policiais militares, né, e onde a sua própria defensora, né, a advogada, diz que ela virou escrava sexual. Né? Então, como é que está esse processo de apuração e qual o papel que a justiça, como a justiça do estado do Amazonas está tratando toda essa problemática, toda essa situação? Douglas, eu vou te responder enquanto mulher, enquanto indígena, enquanto advogada. Fique à vontade. Vidas e corpos indígenas no estado mais indígena do Brasil, que é o Amazonas, não interessam. Isso que ocorreu com a parente indígena Cocama, como eu já falei, e eu vou seguir falando, é regra. Esse tipo de crime contra mulheres indígenas, crianças indígenas, é como nos interiores do estado do Amazonas, porque esses interiores, onde essas populações indígenas se encontram, elas são totalmente comandadas pelos coronéis de barranco, na figura dos prefeitos. O prefeito, ele manda no promotor de justiça, no juiz, na defensoria, ele manda em tudo, entende? Essa é a realidade. Em 2018, quando eu formei, 2017, 2018, eu fui enviada para um município próximo, bem próximo a Santo Antônio do Içá, todo mundo conhece, Tonantins. E lá eu me deparei com uma situação que era de uma moça que tinha sido criada a vida toda num bairro que é um dos mais perigosos de Manaus, que é o Alfredo Nascimento. Uma jovem de 16 anos, 15, 16 anos. Ela estava numa pracinha e um cara passou com uma blusa escrito professor, perguntou se ela queria carona para ir para casa, ela estava esperando a tia que não via da festa, ela aceitou a carona e sofreu violência, abuso sexual. Ok. Ela não conseguia fazer o boletim de ocorrência porque o delegado, que se dizia delegado, não permitia que o boletim de ocorrência fosse feito. Ela então não conseguia nem ser enviada para o hospital para fazer o exame de conjunção carnal. E aí eu sou acionada, eu vou até a delegacia, eles realizam o boletim de ocorrência e encaminham ela para o hospital para fazer o exame de conjunção carnal. E aí, Douglas, o mais interessante é que o exame não fica pronto na hora, quando a gente vai atrás do exame, perderam o exame. Né? Perderam o exame da moça. E aí eu começo a sofrer algumas ameaças, porque até o momento do acusado ser preso, eu dava aula à noite, então ele pegava uma moto e ele colocava uma blusa com capuz e ficava rondando a escola como forma de me intimidar, porque eu fui a única advogada que tinha aceitado pegar o caso. Só tinha eu e um outro advogado que era homem e era advogado da prefeitura e não tinha pego o caso. Então, já para o final, eu temerosa já pelo que poderia ocorrer, recebemos na cidade a visita de um bispo da Igreja Católica. E eu fui até o bispo, não era padre, era acima do padre, e eu falei com ele, eu contei toda a situação que tinha ocorrido, e ele já sabia do que tinha ocorrido, e ele só me indaga assim, ok, onde ela estava na hora do fato? Aí eu falei que ela estava na praça. Ele, que horas eram essas? Aí eu comecei a me tocar que ele não ia ajudar nada, porque quando ele pergunta assim, que hora eram essas? Eu falo, 11 horas da noite. Aí ele, está vendo? O que ela, com 16 anos, estava fazendo 11 horas da noite na praça. Que barbaridade. Ou seja, a culpa é sempre da vítima. O poder está todo estruturado para proteger o abusador. Então, eu tinha ali uma rede totalmente protetora desse abusador, que chegou até ter um mandado de prisão expedido, mas atravessou o rio e foi para o Peru, que ali é fronteira.
e continuou na folha de pagamento da prefeitura recebendo sem dar aula. Então, nós temos uma rede totalmente preparada para apoiar, uma rede de poder preparada. E minhas alunas diziam, professora, ele sempre fez isso, não é a primeira vez. Ele já tentou fazer isso comigo e já fez com outras mulheres daqui, mas ninguém denuncia, porque sabe que não dá em nada. Ela denunciou porque é de Manaus, porque ainda acredita na justiça. Entende? Então, assim, uma menina não indígena, de Manaus, criada numa periferia das mais violentas, que escapou de passar isso na periferia de Manaus, mas no interior, próximo a Santo Antônio do Içá, ela foi vítima. Essa menina passou por isso. Aí você imagina uma mulher indígena que, por várias vezes, e aí eu conto também nas minhas palestras, que quando eu regresso para a minha cidade, a cidade chamada Itamaraty, tinha uma decisão judicial de um juiz que dizia que se pegasse indígena circulando em área urbana, era para mandar prender e responsabilizar a FUNAI. Isso está no livro. Responsabilizar a FUNAI pelos indígenas estarem circulando em área urbana. Está no livro Direito Indígena em Conflito com a Lei ou a Lei do Não Indígena em Conflito com os Direitos Indígenas, da antropóloga Claudina Maximiliano. Entende? Está relatado nesse livro, isso ocorreu na minha cidade. Esse juiz, ele se apresenta como defensor dos direitos humanos, por incrível que pareça. Então, nós estamos lidando com esse tipo de realidade, que a vida, pessoas indígenas, vidas e corpos indígenas não têm valor nenhum perante o Estado, perante o sistema de justiça. Então, você está falando que, no caso dessa Parenta Cocama, você é muito cética em achar que a justiça do Amazonas vá tomar as devidas providências, porque a denúncia foi feita no início do ano, né? Só agora que a imprensa soube, noticiou a situação toda, né? Após a denúncia, uma semana depois, nós tivemos, parece, um policial preso, né? Ou seja, de repente sumiu do noticiário, digo aqui da região, né, essa situação. Então eu estava navegando, né, então me deparei com isso em vários jornais internacionais, né, exigindo do Estado brasileiro, né, uma posição sobre essa situação, porque foi algo escandaloso um negócio desse. Né? Então, ou seja, não tem o que apurar, foi apurado, né, já existe a denúncia. Agora, como é que vai funcionar? Como é que a justiça está operando isso? Ruim porque imagina-se que nós temos aí servidores do Estado envolvido. Querendo ou não, existe uma proteção institucional. Como se algo desse tipo for divulgado, suja a honra do Estado. E a honra da vítima fica onde? Porque, sinceramente, ao meu ver, e fica claro e evidente que ela foi vítima de violação de direitos humanos. Jamais ela deveria estar naquela cela com aqueles homens. Se não tem lugar, cela para ela ficar enquanto mulher, independente de ser indígena ou não, ela não deveria estar ali. O primeiro erro ocorreu pelo próprio sistema de justiça que colocou ela em perigo, no momento em que a colocou numa cela com vários outros homens. E o mais absurdo não é só estar na cela com outros homens, é que os policiais que eram responsáveis pela sua segurança e integridade, né, integridade se revezaram durante 9 meses, né, cometendo essa barbaridade. Sim, e uma cidade que tem menos de 28 mil habitantes. Eu conheço a cidade. Tem 10 ruas, onde você vai para a comarca andando, você vai para a prefeitura andando, tudo é perto praticamente. Ou seja, a população toda, e o Ministério sabia. Público, e o sistema de justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, ninguém sabia. É interessante, é muito interessante, precisa ser realmente verificado. Não só a atitude dos policiais, mas a atitude de outros membros do sistema de justiça. Bem, vamos aguardar, né? É evidente que o InfoRevolução se soma à campanha internacional que está sendo feita sobre essa situação, ou seja, exigindo justiça, né, para essa Parenta Cocama. Bem, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta
InfoRevolução. Nosso podcast é um podcast de um portal independente, né? Contamos com o seu apoio e com a sua contribuição. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o podcast Debate InfoRevolução. Nossa convidada de hoje é a advogada Inori Canamari. Nós estamos entrando no nosso último bloco. Eu não podia, evidentemente, deixar de perguntar o que a Inori achou dos vetos, né, do governo Lula, visto que a comunidade indígena é nacional, né, a comunidade internacional, todo mundo criticou a postura que teve o Congresso Nacional de votar um PL da devastação, né? Então, o governo vetou, no dia 8/8, alguns artigos desse projeto, né, que escancarava a devastação, né, a exploração em terras indígenas, né, ou seja, dava, na verdade, um cheque em branco, né, para que as prefeituras pudessem fazer o que bem entendesse com as licenças ambientais em relação ao garimpo, né, a exploração de madeira, etc. Então, eu queria saber a tua opinião sobre esse assunto. Então, nós estamos em um tempo em que as pessoas se dizem, né, tão preocupadas com o meio ambiente, mas, infelizmente, essa não tem sido a atitude de alguns políticos, sobretudo os políticos do estado do Amazonas, que eu respondo por mim dizendo que me envergonham, inclusive. Mas, enfim, eu não esperaria deles outra atitude senão essa, porque, de verdade, eles sempre governaram para um pequeno grupo, que nunca foi os indígenas. Infelizmente, os territórios indígenas, onde eles nunca chegam, eles acabam chegando em período eleitoral, onde acaba virando, infelizmente, celeiro de voto, onde eles acabam trocando cesta básica pelo voto de pessoas indígenas, se aproveitando da vulnerabilidade social dessas pessoas, muitas vezes. Porque esse projeto de devastação, ele é uma forma, direta ou indireta, de exterminar os últimos povos indígenas que ainda existem na Amazônia. Porque nunca estiveram preocupados conosco, nunca fizeram um projeto para a preservação, cuidado e proteção dos povos indígenas. Mas para destruir o nosso território, o projeto, ele veio. Eu te fiz essa pergunta porque o Brasil todo acompanhou ex-governadores do estado da Amazônia. Eu sempre confundo a 230, como é o número o nome da... 319. A 319, justamente. Né? Uma defesa enfática da construção de uma PA, né, de uma BR, vamos dizer assim, que saía de Manaus e vai até o estado de Roraima. Rondônia. Até o estado de Rondônia. Né? Fala pra gente como é que está localizado, vai passar por território indígena, né? Porque, na verdade, a aprovação desse projeto teve um embate muito forte entre o ex-governador do Amazonas, inclusive a ministra Marina Silva, né, sobre a construção dessa rodovia. Né? Então, qual é a tua análise disso? Quantos povos, se você tem dados que nos possa exemplificar o que representa para as populações originárias, né, essa rodovia? Então, eu tenho acompanhado um pesquisador e escritor conhecido como Lucas Ferrantes, que inclusive ele faz um trabalho com alguns organismos internacionais e a Universidade Federal do Estado do Amazonas. E eles demonstram que a BR, da forma que querem que seja construída, ela não vai melhorar.
a situação da economia do Amazonas. Esse é o primeiro ponto. Mas o mais importante é que ele demonstra que naquela região existem povos indígenas isolados. Então, o que eu percebo, enquanto mulher indígena advogada, a minha opinião, que poderia ser feita uma ferrovia, porque aí você tinha um ponto de partida e um ponto de descida. Não ficaria descendo em qualquer lugar. Justamente eles querem uma rodovia porque aí fica mais fácil ficar abrindo, entrando na floresta e invadindo, criando o que eles chamam de ramais, criando ramais dentro da floresta. E, infelizmente, todas as vezes que uma construção como essa ocorre, nunca se pensa nos povos indígenas que ali habitam, porque ali já existiam habitantes, né? Muito menos dos que estão isolados. Como que eles vão reagir a isso? Será que eles vão sobreviver a mais esse massacre? A oportunidade que falam tanto de reparação, que eu não acredito, porque reparar, você repara uma mesa quando quebra, uma cadeira, mas vidas você não repara. Essa seria a oportunidade de reparar, realmente tentando fazer algo que não fosse, se realmente precisa ser feito, mas que não tivesse que matar tantas pessoas inocentes. Essa questão ambiental é muito importante porque, você sabe, evidentemente, o mundo todo sabe, nós vamos realizar aqui em Belém do Pará, em novembro agora, a COP30. Né? Na ocupação da SEDUC, que houve no início do ano, eu conversava com uma liderança indígena e ao perguntar para ela qual era a expectativa dela sobre a COP30, ela me dizia que a COP30 não passa mais do que um negócio. Como é que tu vê essa expectativa? Porque nós vamos ter dois eventos, né? Nós vamos ter a COP30, que vai reunir os chefes de Estado, que são esses negócios que são feitos, e nós vamos ter a Cúpula dos Povos, onde está cercado de expectativa, né, a Cúpula dos Povos, porque é um grito da floresta, né, dos povos, que a gente costuma dizer aqui, do campo, dos rios e da floresta, contra toda essa situação, né, de devastação ambiental, de crise ambiental que vive o planeta, né, de forma bem particular a Amazônia. Então, qual é a tua expectativa em relação à COP30, para a tua opinião? E se você vem participar da COP30 e se vem participar da Cúpula dos Povos? Então, alguns projetos, alguns eventos, eles são muito bonitos, mas nem sempre eles são efetivos. E outros, eles são feitos apenas para inglês ver. E outros, ainda piores, sequer convidam nós, os interessados, para estarmos nesses espaços, decidindo se nós queremos, né? Então, é o nosso destino, os nossos corpos, os nossos territórios, sendo vendidos e negociados por esses grandes chefes de governo que muitas vezes odeiam a nossa existência. Então, assim, quanto à COP, eu não tenho expectativas positivas de que vai melhorar para o meio ambiente, para os povos indígenas. Eu não tenho essa expectativa porque as pessoas que sentam para decidir sobre isso, elas sequer têm conhecimento histórico ou antropológico. Elas não entendem as nossas lutas para seguir, continuar lutando para, pelo menos, continuarmos existindo em um país que não nos respeita, que não nos reconhece e que simplesmente demonstra que odeia a existência de nós, os indígenas. Na verdade, vem fazer negócio, não é isso? Eu acho que nós temos um acordo sobre isso, de que a COP30 nada mais é do que um grande negócio, não é? Pois bem, você está convidada para vir participar da Cúpula dos Povos? Não. Não é? Ainda não. Não? Não. Então, gente, o portal te convida para fazer parte e vir fazer parte desse momento histórico, né? A Cúpula dos Povos
está cercada de expectativas, porque, como eu falei, tem a ver com o grito da floresta, né? Há uma crítica muito contundente de vários povos indígenas de que a COP30 não vai servir para sequer escutar, né? Sequer escutar os problemas que nós, amazônidas, né, vivemos, quiçá a situação todinha que vive de crise climática no planeta. Pois bem, gente, Inori, como faz para te convidar para escutar tuas palestras, né, para escutar a tua experiência? É possível em 1 minuto falar isso para a gente? Sim, é só me seguir no Instagram. O meu Instagram é @adv_Inori Canamari. Siga, comente, compartilhe. Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a presença da Inori no debate InfoRevolução. Semana que vem estamos de volta. Lembrando que o portal InfoRevolução é um portal independente, mantido com o apoiamento, né, o apoio dos lutadores sociais, né, daqueles que querem construir um mundo melhor. Você pode contribuir com qualquer valor. Nosso Pix está aí na tela, nosso QR Code está aí na tela. Até a próxima.